Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal. Um bom dia para você que me está de manhã. Boa tarde para você que está à tarde, boa noite para você que está à noite, uma boa e bela madrugada. Você que é caminhoneiro, que é guarda, você que é retireiro, você que é padeiro, que acorda de madrugada, está me ouvindo? Um abraço para todos vocês. Quero mandar um abraço para todos que escreveram no meu canal. São muitos os nomes. Meu xará, Nilson. Ei, xará, um abraço. Nascer. Aquele abraço, meu querido, meu irmão Rogério. Um abraço para vocês, irmão Antônio. E muitos outros irmãos que são tanto. Um abraço lá para Curitiba, onde tem irmãos que estão me assistindo lá em Curitiba, em todos os nossos estados brasileiros. Vai um abraço e um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma mensagem, a mensagem que eu tenho é essa: prisioneiro. É o título da mensagem. O que é prisioneiro? Bem, você pega. A Bíblia diz que Jesus subindo ao céu, está lá em Efésios. Nós olhamos ali no livro de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, ele subindo ao céu, ele levou o cativo e o cativeiro. O que quer dizer cativo e cativeiro? Cativo é o homem e cativeiro era a lei. É como um passarinho dentro de uma gaiola. O passarinho é o cativo e a gaiola é o cativeiro. Aquele passarinho que vive ali muito tempo, muitos anos, ou até mesmo nasceu ali dentro. Foi chocado ali, nasceu ali dentro. Acostuma. E se você abrir a gaiola, ele vai sair, dar uma voltinha, mas ele volta. Porque o lugar dele é aquele ali. Ele não consegue desprender do cativeiro. Como aqueles homens ficaram tão escravos da lei, que até mesmo o bem que fazia não podia. Se você desse um prato de comer, de comida, um pão, uma pessoa necessitada não podia. Não, você não podia ter dado isso. Porque os discípulos estavam pegando espiga de milho e comendo no dia de sábado e eles acharam ruim. Não, não podia. Tão apego que eles estavam no cativeiro. Então aquele passarinho acostuma tanto. Se você pegar um passarinho já depois de adulto, depois de grande no açapão, e colocar ele lá dentro, ele quer uma oportunidade para ele fugir. Mas se ele foi criado ali dentro, ele não consegue. Ele chega até na portinha, fica em pé na portinha, olha para cá e volta para dentro da gaiola. Essa é a realidade. Então o que eu quero dizer, o que eu aprendo com isso? Que o homem, por mais que você prenda um homem, se você fizer uma cadeia subterrânea, abre um buraco, constrói uma cadeia ali de concreto puro, ferro armado, e coloca aquele prisioneiro ali dentro. Ele vai lutar para tentar sair dali. Ainda que não tenha chance, mas ele vai tentar. Se você construir lá numa altura de um prédio, bem alto, uma cela bem fechada, uma altura aí de 100 metros de altura, e coloca uma cela lá em cima, não tem elevador, leva ele lá de helicóptero e prende lá. Ele vai lutar para um dia ele conseguir sair de lá. Ele tem uma esperança. Se você colocar ele dentro de um submarino
e colocar lá no fundo da água, do mar, um dia ele vai tentar escapar de lá. Aonde você colocar esse prisioneiro, ele vai tentar fugir. Não importa a grade. Se você amarrar ele de corrente, numa árvore, num poste bem acorrentado, dentro dele, da sua mente, ele vai imaginar. Ele vai lutar para um dia ele sair daquelas amarras, daquela prisão. Agora, olhando para a religião, é algo que a gente começa a imaginar. Que a pior prisão que existe é a religião crente, a religião protestante. É a pior cadeia que existe, são as denominações protestantes. Porque a pessoa, se ela nascer lá dentro, ela não sai lá de dentro. Ela cresce desde pequeno, seus pais levam ainda nos braços, talvez neném. E elas aprendem tudo aquelas besteiras, aquelas tolices, aquelas bobeiras, aquelas bobagens, aquelas mentiras. Que é só isso que sabe fazer. Porque eu já disse, um dia desse, eu já falei e repito, para um certo pastor, a religião crente não tem nada a ver com a Bíblia. Ele ficou quieto. Por que ele não me retrucou? Eu ia mandar ele mostrar onde. Já disse para outros, a religião, seja ela assembleia, congregação, seja ela mundial, universal, não tem nada a ver com este livro. Nada. Você quer nada? Você quer nada? Nada. Se eu tivesse 1%, opa, pelo menos cada 100 passagens aqui tem um. Não, ela não tem nada deste livro. Elas podiam usar qualquer outro livro, menos esse. Porque esse livro não foi escrito para religião. Esse livro aqui é o livro dos judeus. Quem se atreveu a ir lá e pegar os escritos sagrados e levar para Roma foi a religião dos papas, que foi lá e pegou e trouxe. Esse livro não é de Roma. E segurou este livro lá. E em 1500, mais ou menos, já no século XVI, aí então Martim Lutero conseguiu tirar, aí começou. Primeira Bíblia. Depois do latim, que foi a Bíblia Vulgata, começou a ser escrito por Martim Lutero em alemão. Depois veio para o inglês, veio para o francês e começou lá na Europa. E assim se espalhou hoje por todo o mundo. Bem, vai voltando. O homem pode estar na prisão que for. Ele luta para escapar. Mas dentro dessa maldita religião chamada Igreja Protestante, ou religião crente, ele não consegue escapar. A porta pode ficar aberta. Pode deixar a porta aberta, tudo aberto, ele não consegue escapar dentro dessa maldição. Porque isso é uma maldição na vida do ser humano. Enquanto as pessoas têm isso como um lugar santo, igreja de Deus, vou cultuar a Deus, estou servindo a Deus, você está enganado. Você está enganado. Porque se Deus lá não está, você está servindo quem? Quem é que está lá? Aí o homem entra lá. Chega lá. A sua mente é dominada. E quando a mente é dominada, através do quê, irmão? Através dessa palavra? Não. Através da mentira, do medo. Eles colocam um diabo e um Deus. Esse Deus e esse diabo têm o mesmo valor. Porque esse Deus, se você correr, esse Deus está lá na frente e pega. E o que ele faz? Ele te salva, te liberta, ele te entrega você na mão do diabo. Se você não dá o dízimo, se você não dá oferta, se você não tomar ceia, se você não for batizado, se você não ser obediente àquele Alibabá que está lá na frente, você pode ser entregue nas mãos desse diabo. Eu me tornei ateu. Eu sou ateu para o Deus das religiões. Porque eu não acredito no Deus da religião. Eu acredito no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acredito num ser
acima de todas as coisas. Um só. Não acredito no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Acredito num só, um único Deus. Porque segunda carta de Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. Depois nós encontramos outra vez Paulo dizendo, parece que no capítulo 4, versículo 11, existe um só Senhor. Agora, o da religião não é Senhor. Esse da religião é esses charlatões. Eu sou, porque eu faço, o que eu fazer. Se eu levantar minha mão para abençoar, está abençoado. Mas se eu amaldiçoar, está amaldiçoado. De onde vocês tirou isso? De onde vem isso? Quem é você para levantar sua mão para abençoar ou para amaldiçoar alguém? Então nós estamos vendo que as pessoas dentro, por que o nome é prisioneiro? A pessoa dentro dos maiores presídios de segurança máxima, eles conseguem fugir lá de dentro. Eu já vi caso de pessoas no dia da visita, as pessoas combinam, vai um irmão, vai o pai, vai alguém lá, fica no lugar daquela pessoa, veste a roupa daquela pessoa e sai, passa pela segurança e vai embora. Depois, quando eles vão verificar, aquela pessoa não é, a outra pessoa já foi embora. E aí? Então, eu já tenho visto pessoas sair, serrar a grade, emendar lençol, pode ser alto, lá 2, 3 andares, emendando lençol até chegar lá e conseguir escapar. A gente viu agora recente aqueles 4 que escaparam de um presídio de segurança máxima e deu trabalho para pegar eles. Foram pegar eles, já estava já na divisa, já lá, acho que do Paraguai, alguma coisa assim. Mas dentro dessas religiões, eles não conseguem escapar. Por quê? Por causa do medo. O medo, aqui, ó, a mente, ela está voltada para o medo. Se eu sair, o diabo me pega. Se eu ficar, eu tenho a proteção. Deus está me protegendo. Os anjos estão acampados à minha volta. Isso é uma mentira. Se os anjos estivessem acampados à sua volta, não precisava de diabo ficar na rua tomando conta de carro. Não precisava você colocar segurança, alarme na sua denominação. Murar. Não precisava nada disso. Por que você faz isso? Porque são tudo enganação, tudo mentira. Mas a pessoa entra lá dentro, a sua mente fica voltada para aquelas mentiras. O medo faz as pessoas chegar a esse ponto. Me faz me lembrar que eu fui assistir um circo há muito tempo atrás aí. E ainda existia naquele tempo, hoje parece que acabou esse negócio, não pode mais. Um circo, onde tinha leões e tudo. Chegou lá, cercaram, fizeram aquela cerca grande ali de ferro ali em volta e trouxeram 2 leões. 2 enormes leão, aquela coisa, mas dava aquela urro dentro do leão, dentro do circo. Chegava a estremecer o circo. Entrou um homem novo ainda, um homem dos 30 e poucos anos, um reinho, um cabinho assim, um reinho pequenininho assim. Ele chegou na porta, deu um estralo assim, abriu a porta, entrou lá dentro, o leão correu. Correram, ficaram lá acuado no canto. E ele veio pro lado do leão, o leão corria dele. Aí ele chamou o leão, pôs o braço dentro da boca do leão. Pegou a boca do leão, abriu e colocou a cabeça lá dentro da boca do leão. E a gente vendo aquela cena e o povo aplaudia tudo, eu falei, meu Deus, o leão é manso. O cara falou, não é que ele é manso. É que ele tem medo do seu domador. Desde pequeno, apanhando chicote. Quando ele dava um estralo no chicote, o leão corria, ficava acuado. Só ele chacoalhar aquele chicote. Porque desde pequenininho, apanhando. Então o leão acha que aquele homem, na mente do leão,
aquele homem é muito mais do que eles, mas eles não sabem que se o leão dá um tapa nele, ele corta o homem no meio. Um tapa só. Basta ele fazer isso, pronto. Com a unha afiada que ele tem, ele corta o homem pelo meio. Dá um tapa na cara e arranca o pescoço dele fora. Mas ele acha que aquele é mais poderoso do que ele. Quando o leão deitar, fez o leão de travesseiro, depois acariciou o leão, depois montou no leão, deu uma volta em volta, como se dá uma volta no lombo de um cavalo. Brincava com o leão, esfregava o rosto dele no rosto do leão, assim e tal, e o povo tudo aplaudindo. Aí falava assim, mas é leão, mas manda uma pessoa entrar lá dentro para ver o que acontece. Por quê? É o medo do seu adomador. Agora, voltando para aquilo que eu estava dizendo. As pessoas ficam dentro dessas denominações, por isso que o nome é prisioneiro, porque eles têm medo de um tal de diabo que não existe. Desse Deus que não existe. Nem existe esse Deus, nem existe esse diabo. Porque eles não servem nem o diabo, nem servem a Deus. Eles servem a mentira. Porque o diabo é um adjetivo. Não existe esse diabo. Ele não é um espírito, nem é um ser. O que ele é? Um adjetivo. É como sereia. Existe sereia? É um adjetivo. Alguma coisa que você imagina que é, mas não é. Existe esse Deus? É um adjetivo. Esse Deus carrasco, que vai mandar você para o inferno e tal. Você olha para Jeremias. Você não vai por mim, não. Aqui, ó, Jeremias 32. Vai para 32 e 35. Quando Jeremias lhe fala que o povo de Israel estava levando seus filhos, oferecendo seus filhos ao deus Moloque para ser queimado. Você vê que ponto que chega o ser humano. E Deus se indignou. Ele falou, jamais. Você lendo o versículo 35 do 32 de Jeremias, ele fala assim, jamais, nunca me chegou ao coração, nunca imaginei de queimar alguém. Isso nunca passou pela mente de Deus queimar alguém no fogo, conforme a religião fica falando, você vai ser queimado. Queimado o quê que vai queimar? Que morrendo o homem ele deixa de existir? É outra mentira que daí você vai para o céu, você vai para o rua de ouro. A Bíblia diz que morrendo o homem ele deixa de existir. Alma e corpo estão trelados. Você quer saber onde está? Vai lá no capítulo 14 e 10 de Jó. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Irmão. Mas deixa de existir, deixa de existir. E aí você vai para Eclesiástico, capítulo 18, versículo 4. A alma. Porque Jesus disse, lá no capítulo 12, versículo 5 de Lucas, temei aquele que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Tá vendo? Aí, o que a Bíblia está dizendo. Mas o que é inferno? Sepultura. Inferno é sepultura, seus crentaião. São sepultura. E o que vai para a sepultura? Vai ser o corpo junto com a sua alma, porque sua alma está atrelada à sua mente. E o que sobra então? Não sobra nada. Pouco tempo depois virou terra. E como vai queimar o quê? E queimar o quê? Na verdade não existe inferno. Inferno é sepultura. Pouco tempo, vai lá, aquele povo que morreram 3, 4, 5 mil anos atrás. Vai lá no túmulo dessas pessoas lá. O que você vai encontrar lá? Não encontra mais nada, não tem mais nada. Eu vi uma reportagem há pouco tempo atrás, uns anos atrás, eu vi uma reportagem onde descobriram um cemitério que aproximadamente, eles acham que podia ter uns 300 anos esse cemitério. Quando eles pegavam os ossos estavam desmanchando. A hora que eles tentavam pegar no ossos assim, o osso já não tinha mais nada. Mas achava assim um esqueleto, assim, quando eles punham a mão que eles iam pegar assim, um osso desmanchava na mão deles. Agora imagina coisa de 2, 3 mil anos atrás, o que viram? Nada. Tem nada. Então o que vai queimar nesse tal de inferno? Vai queimar a terra? Se Eclesiástico 12, 7 diz que o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra e vira terra. Se Deus disse para Adão
3:19, tu és pó, vieste do pó para o pó, tu tornarás e virará pó. Pronto. Por que essas mentiraiadas, então, para amedrontar o homem? Então o homem se torna prisioneiro dentro dessas imundícia chamada igreja, que isso é uma imundícia, isso é uma desgraça, essas religiões. Ela não tem graça nenhuma. A palavra desgraça é algo sem graça, que não tem a graça de Deus. Então se torna uma desgraça. Por isso que a pessoa acha que é um palavrão. Não. A graça de Deus está sobre uma pessoa. Deus tirou a graça dele, a pessoa se tornou uma desgraça. É o que a própria Bíblia diz lá no capítulo 3, versículo 10 e 11 de Gálatas. Que todos que estiverem na lei estão debaixo de maldição. O que é maldição? São essas religiões que se apegam em tudo aquilo que está desde Atos para trás. Tudo de Atos para trás, tudo maldição. Aonde nós encontramos, então, a graça? Cartas de Paulo. Paulo repreendendo os Corintos. Não pense que a igreja de Corinto era a igreja santa, não, que era a igreja carnal. Paulo estava diretamente repreendendo aquela igreja. Aonde Paulo passava, a graça de Deus estava sobre ele, porque Deus disse, a minha graça te basta, Paulo. Então a graça de Deus estava sobre ele. Mas se Deus tirasse a graça de Paulo, Paulo se tornava um desgraçado. Então você entendeu? Daí você que tem essa palavra como desgraça, é uma palavra, não é. É a falta da graça de Deus na vida de uma pessoa. Então, que essas religiões não têm a graça de Deus. Mas os pregadores da graça procuram, então, falar o que é verdade. Não usar coisas de 3, 4, 5 mil anos atrás. Por isso que eu volto a dizer prisioneiro, por quê? Porque nenhum tipo de prisão consegue prender o homem por muito tempo, porque ele vai dando um jeito até que um dia ele consegue planejar uma fuga. Mas dentro dessas religiões, domina o homem por 40, 50, 60 anos. Eu fiquei 44 anos lá dentro, dominado por essa imundícia chamada igreja, que eles falam de evangelho. Isso é uma abominação, chamar um lugar desse evangelho. Eu chamo de protestante, porque o que sabe fazer é protestar contra essa verdade. De evangelhos não tem 1%. Da minha boca jamais eu uso essa palavra povo evangélico. Povo protestante ou povo crente, porque crente vem do crer. Eles creem nessas mentiraiadas. Então essa que é a verdade. Crente ou protestante. Mas evangelho, eles não têm nada. Porque evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação da mente. É a mente que é salva, a mente que é liberta. Meu irmão, não tenha dúvida. Se você está dentro deste lugar, ouve a graça. Não rejeita a graça. Ouve, medita nessas palavras que eu estou dizendo e procura ficar com essas palavras, porque essas palavras te libertam. Desejo um feliz fim de semana para você. Graça e paz para todos vocês. Bye, 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 bye.